Salmos 78, versos 1 a 7. Leiamos a palavra que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um estatuto, um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Posso ouvir um amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, dentro daquilo que Deus nos permitir, algumas coisas sobre a transferência desse conhecimento através das gerações. Nós, hoje no Brasil e no mundo, se fala de uma coisa tipo síndrome da terceira geração. Essa coisa que se fala de síndrome da terceira geração é no aspecto social, administrativo, as questões das grandes empresas. Todas as grandes empresas no mundo, por exemplo, que chegam ao fracasso ou chegam à falência, com normalidade ela é apontada como um evento ocorrido na terceira geração. E por isso se tem hoje um conceito de síndrome da terceira geração. E se diz disso, por exemplo, que o fato de a terceira geração não conseguir levar a efeito aquilo que os avós e os pais plantaram, é em decorrência da razão de não ter uma valorização, um investimento, ou acreditar de que aquilo é valioso e vale a pena preservá-lo. E isso acontece no mundo inteiro. No que se refere à comunidade cristã evangélica, igreja, nós já estamos no Brasil na terceira geração, pois temos uma história de 100 anos. Uma história de 100 anos aponta 3 gerações já consumadas. Uma geração hoje ela é cotada entre 40 anos, um período de 40 anos é contado como uma geração. Com normalidade existem 3 gerações em andamento. Tem a geração que é considerada passada, que ainda está presente, tem a geração atual e tem a geração futura, que está evidentemente nos nossos jovens, adolescentes e crianças, não obstante estarem presentes. Logo, 3 gerações andando juntas, no curso natural da vida, se espera de que conhecimento, a informação, aquilo que é vital, a questão dos valores, ela seja preservada e seja transferida, ela seja comunicada. Nós, como igreja, podemos dizer que, em certo aspecto, quebramos algum tipo de estigma que se estabeleceu sobre a igreja na história e no mundo. Martinho Lutero, por exemplo, disse que um avivamento dura 70 anos, e depois ele começa a declinar. Nós não só podemos, mas nós conseguimos também quebrar esse estigma. Nós temos mais de 100 anos de história no Brasil, e ainda tem crente que fala a língua estranha, ainda tem crente que profetiza, ainda tem crente que tem visão de Deus, ainda tem unção na pregação, ainda se preza pela pregação, pelo ensino, pelo louvor, pela adoração de qualidade, ainda se preza. Nós quebramos, em certo aspecto, esse estigma, que se estabeleceu, evidentemente, em algumas comunidades evangélicas no mundo, que foram poderosas, que foram famosas, que foram detentoras de uma revelação, de uma palavra, de uma unção e de uma atividade transformadora no mundo, mas que, infelizmente, por alguma razão, no decorrer da história, perderam isso, e hoje elas são grupos sociais, com reunião absolutamente social, com nome de religioso, não espiritual, com nome de cristão, sem a presença do Cristo ressuscitado. Mas eu tenho certeza de que Ele está aqui nessa noite. Ele está presente aqui nessa noite. Você glorifica o Senhor? Nós também quebramos esse estigma que diz que a síndrome da terceira geração é um aspecto preditivo do comportamento social do mundo, administrativo e político,
que de alguma forma as coisas se desmantelam com o tempo. Nós estamos aí, já na terceira geração, e ainda nós mantemos o prumo das coisas. É óbvio que devemos dizer, não é exatamente como foram os primórdios da nossa história. Existem algumas diferenças sim. Não obstante existir essas diferenças, dentro do processo evolutivo do mundo e da sociedade, nós ainda mantemos uma identidade. Nós ainda temos uma identidade espiritual, cristã. Nós ainda temos uma vida espiritual. Nós ainda nos reunimos em torno do nome único de Jesus de Nazaré. E fazemos isso para glorificá-lo, para louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Porém, não podemos esquecer, obviamente, as advertências da história, as advertências diretivas da orientação bíblica. Nós podemos melhorar o aspecto dessas coisas. Nós podemos, dentro de um mundo globalizado, onde tudo exerce influência sobre todos, onde se dissemina conceitos, filosofia, pensamentos, costumes, produtos, ética, e todas as coisas do mundo acabam criando, no seu sistema globalizado, uma influência que mistura as coisas. No meio disso tudo, ainda nós podemos manter a integridade da palavra. Nós podemos manter aquela expressão veraz da mensagem cristã. Nós podemos manter, e isso não vai ser mantido pela presença de supostos grandes pregadores, de supostos grandes mestres. Isso vai ser mantido por você, pai de família, mãe de família, membro de família, por você, indivíduo que absorve, acredita, obedece, preza e se ocupa em transferir para a próxima geração a verdade recebida. Eu e você, como igreja, Assembleia de Deus, nós não temos que voltar a 50, 60 ou 100 anos atrás. Em alguns aspectos, nós temos que voltar, em alguns aspectos, aos evangelhos, a Atos dos Apóstolos, às epístolas, ao Novo Testamento. Mas também podemos e devemos voltar a algumas coisas práticas da vida cristã da nossa igreja. Nós precisamos voltar a receber batismo enquanto se prega a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a receber batismo e cura enquanto a igreja ora a oração congregacional ajoelhada. Nós temos que desmistificar aquela questão de que tem que ter alguém especializado numa área para acontecer tal coisa. Sabe quem é o especialista? É Jesus de Nazaré, é o Espírito Santo de Deus, Ele é o especialista em operar sinais e maravilhas. Você pode exaltar o nome dEle essa noite? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sou saudosista, mas me lembro de alguns anos atrás que havia algumas diferenças. Quando eu falo que temos prezado as coisas, eu me refiro àquilo que é o elemento essencial, o tronco essencial das coisas. Não estamos de todo, por exemplo, afetados pelo estigma da síndrome da terceira geração, mas temos que vigiar em muitos aspectos. O que quero compartilhar com os irmãos, se o Senhor me permitir hoje e amanhã pelo menos, ou até domingo, conforme Deus permitir, é sobre algumas questões que Deus nos ensina. Ele nos ensina como fazer as coisas. Se nós fazemos as coisas de forma errada, a responsabilidade é nossa e o problema é nosso, e as consequências, obviamente, nós assumimos as consequências. Mas Deus nos ensina, Ele em si, Ele nos ensina basicamente de duas formas, e essas duas formas precisam ser vistas, precisam ser observadas. Deus nos ensina através daquilo que Ele fala, que nós podemos chamar isso de doutrina explícita, aquilo que está escrito, aquilo que está escrito, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou, e está escrito. A segunda forma de Deus nos ensinar é através daquilo que Ele faz, é a doutrina implícita, está implícito no que Ele fez, uma instrução para ser seguida. Nós precisamos, nós como geração nova, me incluindo a nova geração, ainda que eu sou de uma geração intermediária dentro dessas três gerações, já estou me aproximando dos 60 anos, nós como somos essa geração, temos uma responsabilidade imensa, que é a de ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Essa é uma carência tremenda dessa geração, é uma necessidade tremenda.
Pergunte para os pastores e para os obreiros da geração passada, quantas vezes eles leram a Bíblia inteira. Leram-na inteira, de Gênesis a Apocalipse. E você vai ver e vai ouvir que dá uma média de pelo menos 50 vezes. Sabe que saiu uma estatística, 3 anos atrás, saiu uma estatística no Brasil, apontando que os pastores da atualidade, os obreiros da atualidade, e principalmente aqueles vinculados ao processo do neopentecostalismo, 60% deles não leram a Bíblia inteira uma vez. Uma. Eu acho que você não entendeu nada que eu disse, eu vou dizer de novo então. 60% desses obreiros não leram a Bíblia inteira uma vez, e isso é estatística, isso é pesquisa, isso é número, isso é realidade fatídica, isso está dito nos meios de comunicação cristã, e é penoso sobre nós. Sabe qual é as desculpas que se dá hoje? Não tenho tempo, não dá tempo, não consigo. Aí você vem dizer para mim que você não tem tempo de ler a Bíblia, seja você moço, moça, homem, mulher de meia idade, e vem dizer para mim não dá tempo porque é muita ocupação. Você tem Bíblia online, você tem Bíblia no celular, você tem no laptop, no palmetop, no iPad, no iPod, no iPhone, você tem na notebook, no computador, você tem CD-ROM, você tem Bíblia de todo tipo. Sabe por que você não lê? Porque você não quer. É por isso que você não lê, porque se você quisesse, você leria mais a palavra e Deus faria mais coisas na tua vida. A geração de hoje, você pode inclusive colocar, ainda que não é muito chique, a pochetezinha, mas pode esconder por ali um celular com uma Bíblia online e coloca um daquele fonezinho colorido, tem uns branquinhos bonitinhos, bota e vai escutando a leitura da Bíblia. Sabe o que você prefere? Você prefere aquela música miserável, que é pum, 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 e você anda na rua, passa um João de Barra assim, ó, pum, 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 pum. O que você espera que você vai ter, vai receber, vai crescer, escutando essa música doida, esse pum, 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 quando você poderia estar escutando uma leitura em áudio de salmos, enriquecendo a tua alma, enriquecendo a tua vida e a tua mente? Eu acho que você não esperava que eu viesse aqui dizer esse tipo de coisa para você, mas acontece que eu fui orar, e o Senhor disse para mim, vai, fala e não te calas, e eu vou falar para você sim, o que Deus mandar eu falar, porque se faz necessário de que esta geração, a nossa geração, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, porque Ele é inescrutável. Você tem muito que saber de Deus, eu preciso conhecer muito a Deus. Você concorda com isso em nome de Jesus? Pode dar glórias a Deus? Essa maneira de Deus nos ensinar precisa ser vista. Ele ensina falando e ensina fazendo. Tem exemplos bem simples, anotados já no início da Bíblia. Quando Deus nos ensina falando, Ele começa ensinando com um mandamento, um só. Foi o que Ele aplicou a Adão. Um único mandamento para identificar a linha do comportamento de um ser moral. Um só mandamento. Era o beabá de Deus para o homem. O homem, infelizmente, transgrediu. Conforme a necessidade do homem, Deus foi aprimorando o conteúdo dos seus mandamentos. Ele foi dando uma revelação maior. Ele deu 10 mandamentos, depois ele deu a lei completa com 613 mandamentos, até chegar no último aspecto da sua revelação, dar o seu filho Jesus de Nazaré. Em Jesus está tudo o que você, eu, nós, a igreja precisa saber. Tudo está em Jesus. É a revelação máxima do conhecimento de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Ele é a expressa imagem da sua pessoa, e Ele é o resplendor da sua glória. João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jesus Cristo, o Filho, tornou conhecido. E aí Jesus diz em João 14, diz para Filipe, quem olhar para mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Você glorifica o Senhor essa noite? Esta revelação de Deus, que Ele deu, através dos seus mandamentos, é aquilo que está escrito.
esse conteúdo que está escrito precisa ser lido, precisa ser entendido. Eu quero compartilhar com você alguns elementos que Deus nos ensina de como devemos nos comportar, ou o que devemos fazer para transferir ou transmitir a verdade para a geração futura, que hoje é um grande desafio, é um tremendo desafio, fazer com que a geração futura conheça o Senhor, para evitar o que aconteceu com Israel. Capítulo 2, versículos 10 e 11 de Juízes, está escrito que morreu toda a geração dos anciãos, foi recolhida, e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem os bens que ele fizera a Israel. A grande pergunta é a seguinte: como pode levantar-se uma geração? Uma geração levanta-se do nada? Levanta-se das cinzas? Não, 3 gerações andam juntas, a passada, a presente e a futura. Como pode 3 gerações andarem juntas e levantar-se uma geração que não conhece o Senhor? Então temos 2 problemas aí, 2 grandes problemas. Primeiro problema: a geração que deveria transferir a mensagem da verdade não o fez de maneira eficaz, eficiente. Ou, em segundo lugar, o segundo problema: a geração que deveria recepcionar a verdade não o recepcionou como deveria. Esses 2 problemas nós temos que evitá-lo, nós precisamos evitá-lo, e a única maneira de evitar é fazendo o que Deus disse. Se nós não fizermos o que Deus disse, se não fizermos exatamente como Ele deixou escrito, aquilo que Ele falou, e seguimos o exemplo de Deus, nós vamos ter uma geração futura com dificuldades, com problemas. Mas se nós fizermos o que Deus disse, a geração futura, ela terá uma revelação de Deus. Nossos filhos e netos terão um lugar para adorar a Deus, onde Deus é reconhecido, onde o nome do Senhor é glorificado. Se nós não quisermos fazer isso, a nossa igreja poderá estar fadada à mesma sentença que outras denominações, que eu vou por ética poupar dizer o nome. Hoje, por exemplo, tem uma reunião social, religiosa, sem conteúdo e sem expressão, onde tudo que se é feito no templo tem que obedecer regras protocolares, de um etiquetismo soberbo, de um humanismo que predomina, onde o espírito não tem liberdade, onde a palavra não tem espaço, onde o louvor é uma coisa absolutamente técnica, sem vida e sem expressão. Você não quer uma igreja assim, eu não quero uma igreja assim. Eu quero uma igreja que seja viva, que Deus fala, que Deus se move, que Deus se movimenta, e que o Espírito Santo opera, e Ele está aqui para operar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, se não seguirmos exatamente as coisas simples que Deus ensinou, poderemos estar fadados às consequências do próprio Israel. Primeira coisa que quero citar para vocês: como Deus fez para orientar o seu povo, para transmitir o ensinamento à geração futura. Deus em primeira mão disse, capítulo 12 de Êxodo, versículos 25 a 27, é um texto conhecido, vocês conhecem todo o texto. É o texto da Páscoa. Nesse texto, Deus disse que eles tinham que explicar os sacramentos. Explicando os sacramentos foi uma determinação que Deus disse: para ensinar a próxima geração, vocês precisam explicar os sacramentos. Deus ensinou não somente comer o cordeiro em família, mas também ensinou sobre o poder do sangue que livrou o seu povo da condenação do Egito. Como também Deus pontilhou com primazia o poder e a autoridade que Ele tem sobre a vida, que Ele foi capaz de matar especificamente os primogênitos das casas que não tivessem o sangue nas bordas de suas portas. Explicar o sacramento é uma necessidade, mas isso é rudimentar, mas isso é simples, mas é indispensável. O crente, o cristão, o filho do crente, precisa saber quais são os sacramentos da nossa igreja, que está escrito na Bíblia, e o que significa. O que significa batismo em águas, e o que significa Santa Ceia. É sacramento cristão. Se nós começarmos nesse processo rudimentar, nós teremos uma igreja que poderá dizer um dia: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Mas pastor, alguém dirá, pastor, não é necessário se ocupar com essas coisas rudimentares. A gente podia saltar para coisas mais entusiásticas. A gente podia deixar do Gênesis até a Epístola de Judas e ir direto para o Apocalipse. Se nós não conhecemos o conteúdo rudimentar, básico, que é simplista, mas é prático, nós teremos uma geração de pessoas na igreja que não tem os critérios dotados pela palavra para preservar a verdade. A preservação da verdade é objetivo divino. O segundo elemento que Deus nos ensina é que deve se repetir a instrução. É necessário repetir o ensinamento. O ensinamento, na verdade, o ensinador em si, ele precisa ser alguém que tenha disposição de repetir. Se for um indivíduo que esteja ocupado somente com uma grade curricular, com uma carga horária, sem a ocupação de repetir o ensino, ele não consegue colocar a verdade em coração nenhum. Jesus parou para repetir o ensino. A Bíblia repete ensinamentos inteiros. Os evangelhos é uma repetição de ensino. As epístolas repetem ensino. Deus disse para Moisés: você precisa escrever um livro e ensinar o povo, a nova geração que vai entrar na terra prometida. Você vai escrever o teu último livro, e o nome dele tem que ser Deuteronômio, porque é a repetição da lei. Esse povo precisa ouvir a repetição da minha palavra. A repetição do ensino é uma exigência divina. É uma exigência de Deus. Você, meu irmão que está aqui, que já leu a Bíblia 30, 40 vezes, você não se incomoda em ouvir uma mensagem, ou pelo menos um texto que você já ouviu, porque a mensagem nunca será repetida. Pode repetir o texto, pode repetir o esboço, pode repetir os tópicos, mas a mensagem é sempre nova, sempre viva, sempre poderosa, porque ela é de Deus. Você que já ouviu tudo, não se cansa de ouvir a repetição, por quê? Porque ela renova o conhecimento na tua alma. Eu não vim aqui para dizer nenhuma novidade para vocês, eu vim aqui para dizer a vocês as palavras que Deus me concedeu dizer, e eu tenho certeza que você vai repassar o que já sabe, repassar o que conhece, vai se alegrar de novo e vai ser abençoado na presença de Deus, porque Deus está aqui. Você concorda com isso em nome de Jesus? Essa geração de Moisés, que estava para entrar na terra, precisava ouvir a repetição do ensino. Dentro das atividades de Moisés, houve situação que ele teve que repetir o ensino. Do capítulo 12 ao capítulo 17 do livro de Números, tem um cenário histórico contínuo, onde começa com a problemática de Miriam e Arão, que pensaram que eram mais profetas do que Moisés. Quando a pessoa pensa que é mais, já deixou de ser, porque não é nada mesmo. Eles pensavam que eles eram mais profetas do que Moisés e falaram. E o problema é que o texto diz: e o Senhor escutou, e o Senhor viu. Aí o Senhor chamou eles e disse: olha, se houvesse um profeta em Israel, a parte de Moisés, eu falaria com ele cara a cara, face a face, como falo com meu servo Moisés. Simplesmente Deus estava dizendo: ele é profeta e vocês não são, vocês são auxiliares dele. Dessa problemática, em seguida, vem o capítulo 13, e surge o cenário da incredulidade do povo, que foi um pecado horrível cometido por Israel. Israel teve 4 pecados na sua história no deserto: o pecado da murmuração, Êxodo capítulo 15 ao 17, pecado da idolatria, Êxodo capítulo 32, pecado da incredulidade, Números capítulo 14, e pecado da imoralidade, Números capítulo 25. Esses 4 pecados, eles enterraram Israel, enterraram. Eles condenaram Israel a ficar os seus 40 anos andando pela terra, sem entrar na terra da promissão, ficar andando pelo deserto, sem condição de entrar. O grande motivo foi que eles foram crescendo na prática do pecado, porque ignoravam a orientação divina. No capítulo 13 de Números, eles pecam o pecado da incredulidade, que nenhuma pessoa pode pecar. Nenhum indivíduo pode cometer esse erro, porque Deus não admite que se duvide da sua veracidade. Deus não admite que duvide-se da sua palavra, que duvide-se da sua proposta, que duvide-se da sua promessa, que duvide-se do seu plano. Deus não aceita isso. Deus é digno de confiança, porque Ele é fiel.
e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E eles duvidaram, eles simplesmente ignoraram a preciosidade do fruto. Ao invés de dizer que era uma terra frutífera, disseram que era uma terra que consumia os seus moradores. Com esse pecado de incredulidade, Deus os condenou a ficar 40 anos. Este era, na verdade, o segundo ano da jornada deles. Eles tinham mais 38 anos pela frente. Ficaram os 38 anos andando na região de Cades Barneia, indo para o deserto e fazendo voltas, sem conseguir passar. Era só passar o ribeiro de Zered, estava na campina de Moabe, na beira do Jordão, a um passo da terra prometida. Mas a incredulidade faz voltar e circular em todos os seus acampamentos. O motivo foi porque eles disseram: nós olhamos para os gigantes e nós víamos-nos como nada diante deles, nós nos sentíamos esmagados debaixo do pé deles. Sabe o que Deus viu neles? Deus viu uma coisa que Ele tinha tolerado anteriormente, a murmuração. Ele tolerou até a idolatria, punindo só os idólatras, ainda revelando a relação, a religião egípcia. Mas agora, Deus olha para o povo e vê um povo com mente escrava. Eles tinham um comportamento de escravo, eles não conseguiam pensar como livres, como gente que foi liberta, gente que conquistou uma liberdade expressiva. Eles não conseguiam ver essa liberdade. Eles disseram: eles são gigantes grandes, enormes, os Enaquins, os Anzumins, são poderosos, e nós nos sentíamos esmagados debaixo dos seus pés. E Deus olhou e disse: essa gente com mente escrava não pode entrar na minha terra, tem que ficar aqui. Você precisa pensar como livre, como filho de Deus, como alguém que conquistou, como pessoa abençoada. Deus conclama você essa noite para pensar com liberdade, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você glorifica o Senhor essa noite? No capítulo 15 de Números, em seguida, por esta rebelião do povo contra Moisés e Arão, que queriam matá-los e voltar para a terra prometida, vem um conteúdo de repetição de leis. Repetição de leis. Moisés, em todo o capítulo 15 de Números, repete o conteúdo principal da lei que ele deu ao povo de Israel. Qual é o motivo de repetir a lei? O motivo de repetir a lei era corrigir um comportamento avesso à verdade. A repetição do ensino é uma carência muito grande, é uma exigência de que se diga de novo. É necessário sim repetir, ensinar, falar coisas rudimentares como sacramentos. É necessário sim repetir verdades. As verdades de Deus não se esgotam nunca. Não existe um sermão sequer que seja desnecessário. Paulo disse que a palavra de Deus, ela está escondida para o que perece, mas para aqueles que são chamados, ela é o poder e a sabedoria de Deus. Dessa maneira, querido, repetir o ensino para essa geração foi necessário. Em seguida, não pense que a repetição do ensino também resolve tudo. Em seguida, no capítulo 16, acontece a rebelião de Datã, Coré e Abirão. Eles se rebelam contra Deus, se rebelam contra Moisés, se rebelam contra Arão. Primeiro foi Arão e Miriam contra Moisés, agora eles são contra o sacerdócio de Arão. Não é só Arão que é escolhido, não é só Arão que é escolhido. E o povo, eles diziam mais: o povo todo é santo, e por que Moisés exige tanto, e fala tanto, e repete tudo que já disse? Quer colocar uma carga maior sobre o povo. Sabe o que aconteceu? Aquilo que você já sabe. Os 250 sacerdotes que eles separaram dos filhos de Coré, foram todos mortos. Todos mortos. Houve um incêndio onde mais de 15 mil pessoas morreram, em decorrência de se opor à verdade da palavra, em decorrência do fato de se colocar contra o ensinamento da palavra. Eles morreram, e era Moisés no tabernáculo intercedendo, e Arão entre Deus e o povo, na frente de uma bola de fogo, cercando e pedindo misericórdia, para que Deus apagasse o incêndio. Como se não bastasse isso, vai então a família de Datã, Coré e Abirão, todos engolidos, vivos, diante dos olhos do povo. Sabe qual foi o resultado seguinte? Não pense que as coisas se resolvem tudo. Mais à frente, o povo vai dizer: você matou o povo do Senhor, matou famílias escolhidas, porque eles não tinham uma coisa que você tem o Espírito, eles não tinham.
Você tem o Espírito, você tem a revelação da verdade, eles não tinham. Deus tolerava algumas coisas, mas você conhece a verdade, você sabe o que é a verdade, você conhece a palavra. Então, em nome de Jesus, essa noite, você tem o dever de vivê-la e transferi-la para a próxima geração. A próxima geração espera pela tua voz. A próxima geração espera pelo teu testemunho, pelo meu testemunho. A próxima geração espera pelo quinto evangelho que é a nossa vida. Eles precisam olhar para nós e dizer: esses são homens e mulheres de Deus que glorificam o Senhor. Dessa maneira, Deus ensina ao seu povo e que eles devem transferir essa verdade, repetindo o ensinamento, dizendo as palavras. A terceira coisa que Deus vai exigir é que eles falem às suas famílias as palavras de Deus. Deus quer que se fale. É capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 11 e capítulo 31 de Deuteronômio. Nesses 3 capítulos, Deus ensina que deve se falar. Os pais falam e ensinam no capítulo 6, versículos 5 a 9. Capítulo 11, versículos 18 em diante, 18 a 25. Os pais falam. No capítulo 31, o sacerdote lê a palavra. Lê a palavra para toda a geração de Israel, inclusive para as crianças de 7 anos que sejam presentes. Para que o estrangeiro, as crianças, os jovens, todos ouçam a leitura completa da lei de Deus, da palavra de Deus. Que tal, meu irmão, aplicar um critério desse? A cada 7 anos, uma leitura geral das Escrituras. Ler a Bíblia inteira em 7 anos. O que é um programa elástico, mas acontece que se nós fizermos, Deus vai abençoar as nossas vidas poderosamente. Você pode glorificar o Senhor essa noite? Esse ato de falar e de dizer, ensina-nos uma coisa: os maiores mestres e professores da geração futura, devem estar dentro dos seus lares, que são os pais, pai e mãe, são os maiores ensinadores, os maiores pregadores, os maiores professores. É a eles que é facultada a responsabilidade de transferir esse conhecimento, dizer essas palavras. É a eles que cabe o grande dever de salvar a próxima geração, para que ela possa levantar-se e dizer: eu conheço o Senhor e as maravilhas que Ele fez aos nossos pais. Os nossos filhos precisam aprender, como Abel aprendeu. Abel ouviu Adão e Eva contar a história do jardim. Quando quis oferecer a Deus alguma coisa, fez o quê? Ofereceu um animal, querendo devolver a Deus o que Deus havia dado para os seus pais. E Deus aceitou o sacrifício de Abel mais do que o de Caim. Essa geração futura não pode ter um comportamento cainita, materialista, que só oferece coisa da terra. Tem que ter algo vivo para oferecer a Deus. Algo vivo, um sacrifício vivo, santo e agradável. E essa geração tem, é só querer oferecer a Deus e Deus vai receber, para a honra e para a glória do seu nome. Você exalta ao Senhor essa noite? Eu quero orar com você essa noite, agradecer a Deus. Falar aos filhos é a oralidade da educação. O grande mestre, o grande ensinador, não é aquele que impressiona mentes brilhantes, não. É aquele que é capaz de ensinar uma criança. Esse é um grande mestre. Cumpre-se na íntegra o sentido da palavra pedagogia. Pai dos agem elogia, condutor de crianças. O condutor de crianças, a pessoa que fala, a pessoa que diz, a pessoa que prega, a pessoa que ensina, ele é na verdade um grande pregador ou ensinador, se a mente de uma criança compreender a sua mensagem. Se só a mente dos ilustres se admirar com o que disse, ele não é um grande pregador. Pregadores e professores nos dias atuais, eles se acoplam aos compêndios e falam uma linguagem dificílima de ser assimilada. Mas os verdadeiros são aqueles que falam uma linguagem que todos entendem o que ele diz. Que a criança entenda o que se fala. E nada melhor do que pai e mãe para ensinar o seu filho. Porque o processo de educação se modula dentro do conceito da família. Não é a escola que educa, a escola escolariza. A família educa. E nós precisamos, em nome de Deus,
Nós precisamos guardar a geração que temos e fazê-la conhecer ao Senhor e conhecer as maravilhas que Ele realizou no nosso meio, conhecer as maravilhas que Ele faz. Agora, não pode haver dissonância entre o que se ensina em casa com aquilo que se ensina na igreja, vice-versa. Não pode haver dissonância daquilo que os pais ensinam e aquilo que o sacerdote lia. Não pode haver dissonância. Tem que ser um conteúdo estritamente bíblico. A palavra de Deus é a melhor coisa, é aquilo que salva a tua casa, salva a tua família, salva a nossa geração. Essa geração vai aprender, sim. Ela vai conhecer quando eu e você fizermos, dissermos, anunciarmos. Ela vai absorver. E no meio de um mundo conturbado, onde os valores são jogados de ralo abaixo, onde a conduta moral perde as suas amarras, e num desenfreamento atordoante o mundo caminha para um comportamento completamente desregrado. Eu quero dizer para você, no meio disso tudo, essa igreja continuará sendo chamada de coluna e firmeza da verdade. Essa igreja continuará sendo aquela cidade edificada sobre um monte, que todos veem a sua luz e glorificam o vosso Pai pelas vossas boas obras. Essa igreja continuará sendo, não é só 84 anos, é uma história cheia de vida, e nós chegaremos a 100, e chegaremos a 150, se Jesus não vier, e vão estar aqui pessoas que ainda glorificam o Senhor. Fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está aqui esta noite. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus junto com você. Eu louvo muito a Deus por ter conhecido Jesus na minha igreja. Vocês sabem quem foi meu pastor, meu primeiro pastor, 10 anos trabalhei com ele, pastor Satiro Loureiro. A minha formatação de vida, tanto cristã pessoal como ministerial, em decorrência daquilo que ele era e do que ensinava. Um homem fantástico. Eu poderia viver 100 anos na terra, nunca me ausentaria 1 milímetro sequer daquilo que aprendi. Nunca, jamais. Não tem como se ausentar, porque faz parte da própria vida, faz parte da nossa estrutura, da nossa essência, daquilo que somos. Sou cristão evangélico, mas eu sou assembleiano também, zeloso pela minha igreja, pela nossa casa, zeloso em extremo, e não tenho temor nenhum em dizer as coisas que digo, quando se trata de zelar por aquilo que Deus nos deu, porque aquilo que Deus nos deu é precioso, precioso. Eu sei que isso acarreta maior responsabilidade a nós, mas nós temos o privilégio de uma revelação que outros não tiveram. Outros não tiveram. O que Deus deu para nós como denominação não deu a outros. Tem outros que são excelentes, mas o que Deus deu para nós é muito maior e muito melhor, muito mais profundo. Acarreta-nos responsabilidade diante de Deus, mas também dá-nos possibilidades de continuarmos sendo aquilo que Deus quer que sejamos. E o Senhor está aqui, e Ele quer abençoar a tua casa, tua vida, tua família. Ele quer encher o teu coração da sua presença e da alegria de você ter aquilo que Ele te deu. A tua família é uma preciosidade. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade de falar, assentando-te, levantando-te, caminhando, deitando-te. Não perca a oportunidade de fazer isso, de dizer para os teus filhos as coisas. Eu digo com alegria o que digo, não digo com orgulho, mas com alegria. Meus filhos, nossos filhos, meu e da irmã Carmen, 3 homens, receberam o batismo com o Espírito Santo ao lado da nossa cama, dentro do nosso quarto. Receberam o batismo e profetizaram. Hoje são 3 obreiros. Um é presbítero, outro é diácono e outro é músico. São uma bênção de Deus. De coisas simples. Falar em culto doméstico é quase que blasfêmia para alguns. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem pessoa que não tem tempo, mas nem para orar, a oração da refeição. Não dá tempo. Vigia. Tenha cuidado. A geração futura precisa de um testemunho. Sem muitas palavras, mas com uma vivência contínua.
uma vivência contínua. Sabe quando os filhos pródigos voltam para casa? Quando eles lembram que na casa do pai há abundância de pão. Se eles lembrarem que na casa do pai há abundância de pão, eles voltarão e entrarão por aquelas portas e encherão a casa do Senhor para a glória do seu nome. Eles nunca se esquecerão disso. São coisas pequenas, mas eficientes. E Deus quer usar você. Você é o profeta. Você é o sacerdote. Você é o pastor. Você é o professor, o mestre da tua casa. Você é aquele que transmite essas verdades. Você ensina ensinamentos rudimentares, como explicar sacramentos. Você fará isso. E Deus vai te usar. E os teus filhos se levantarão um dia e vão dizer: meu pai e minha mãe eram simples, mas conheciam o Senhor e temiam o Senhor. E Deus vai te honrar. Eu quero orar por alguém que está aqui. Se tem alguém aqui que precisa vir à frente e dizer: Deus, eu quero fazer isso de forma simples, mas eficiente. Deus está aqui para te abençoar com a sua presença. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Vem, porque o Senhor está te esperando aqui. Vem e fica em pé aqui à frente. Vem dizer para Deus que você não quer perder ninguém da tua casa. E você quer dizer como Moisés: não ficará aqui nem um menino, nem uma menina. Todos iremos juntos e nos apresentamos ante o Rei em Sião. E o serviremos para sempre, o adoraremos e o glorificaremos. O maior patrimônio que tu tem é a tua casa, a tua família. Então invista de forma simples, mas eficiente. E a próxima geração estará salva. Estará salva. Estará salva a nossa igreja. Estará salvo o nosso povo. Porque temeremos ao Senhor e serviremos ao Senhor. Andaremos em seus caminhos. E não iremos nos estribar em nosso próprio conhecimento. Dependeremos dEle, confiaremos nele e a Ele seguiremos. E a sua mão estará estendida sobre nós. Pastores, professores, todos nós cumpriremos o nosso ministério. Falaremos as palavras de Deus a esta geração. Mas você dentro da tua casa catalisa essas verdades. Aplica-as de forma prática. E Deus vai te usar nisso para a glória do seu nome. Fecha os teus olhos, Pai. Nós oramos na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui diante de ti. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Porque tu nos concede a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção. A graça do teu Espírito está sobre nós. Nós queremos que essa geração seja cheia do Espírito Santo. Que essa geração seja abençoada. Que quando os nossos anciãos dormirem no Senhor, a geração seguinte tenha a verdade íntegra, inteira, a revelação plena. Que o batismo com o Espírito Santo seja exatamente como está escrito na tua palavra. Que a cura divina, a revelação de Deus, os dons do Espírito, as verdades eternas estejam intactas, Senhor, inteiras, íntegras no coração dessa geração. Que eles possam brilhar como astros no meio desse mundo que está corrompido, Senhor. Que como astros brilhem, como astros sejam usados, que eles sejam abençoados, que eles sejam, Senhor, grandemente abençoados com a tua presença, na tua glória. Que esse estatuto que tu estabeleceu na tua palavra seja contado para a próxima geração, para que os filhos que se levantarem contem para os outros filhos que virão, e eles aprendam a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Eu oro a ti, Senhor, com a tua igreja, e peço esta bênção sobre o teu povo. Esse final de semana se comemora 84 anos dessa igreja nessa cidade. Senhor, faz com que as tuas bênçãos se repitam, faz com que as tuas bênçãos se derramem, faz com que teu povo seja cheio do teu Espírito. Que os crentes batizados com o Espírito Santo falem línguas, profetizem,
sejam usados nas tuas mãos, que hajam sinais, prodígios e maravilhas, que não seja a necessidade que nos acosse, mas seja, Senhor, a liberdade, a voluntariedade que te louva, te adora e te glorifica, porque tu és Deus de geração a geração e para sempre. Tu és Deus, Senhor. Seja exaltado o teu nome para sempre.